abraçar as crianças que serão recebidas. Eu quero, amados, pedir que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Nós estamos vindo de 5 dias na nossa nação de feriado prolongado de carnaval, celebração na nossa nação do carnaval, e nós, como igreja local aqui em Emelino Matarazzo, tivemos 5 dias de ações práticas de amor e serviço ao nosso bairro e à nossa cidade. E eu acredito que Lucas capítulo 9 retrata também um pouco do momento que nós estamos vivendo como igreja local, dentro dessa realidade, dentro daquilo que temos recebido de Deus, com relação a uma nova mentalidade, com a mentalidade adequada, mentalidade de filho, mentalidade de príncipes e princesas, dentro de tudo aquilo que o nosso Pai está fazendo sobre a terra. Como o Nadinho já disse aqui, orou e Deus já fez aqui, nós estamos também vindo de uma realidade que aconteceu no feriado de carnaval, de curas, de milagres, de pessoas sendo curadas, restauradas. Deus está operando e eu quero estar com o meu coração aberto e nessa expectativa também que você fique, talvez você visitante, você que está aqui pela primeira vez, a expectativa desse Deus que faz o impossível. Ele pode e Ele quer e tem todo o poder para realizar coisas na minha e na sua vida nessa noite. E também na vida daqueles que estão aqui já há anos, há 17, 18 anos. Deus quer continuar fazendo na nossa vida, amém? Ele é um Pai de amor que opera em tempo e em fora de tempo. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Também os enviou para pregar o reino. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar enfermos. Versículo 3. E disse-lhe: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Segue aí os versículos. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Muitos de nós fizemos isso nesse trilhas, não é? Nesse final de semana. Entramos em casas, pudemos amar, abençoar pessoas, nos relacionarmos. Se não os receberem bem, sacudam a poeira dos seus pés, e quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles, segue, bora. Pula para o versículo 10 agora, por favor. Ao voltarem, Jesus os enviou e agora eles voltam. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que eles tinham feito. Jesus os mandou irem, expulsar demônios, curar enfermos, entrar nas casas e abençoar as pessoas. Eles voltam no versículo 10 e diz: os apóstolos relataram a Jesus o que eles tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, que mais para frente nós vamos ver que eles ficaram num lugar deserto, porque a história vai falar daquela multiplicação que muitos de nós já conhecemos, a multiplicação dos pães e peixes. E a história conta que eles estavam num lugar deserto, por isso não havia lugar onde pudessem comprar comida. E então proporcionou a oportunidade de um milagre acontecer e as pessoas serem alimentadas. Mas as multidões ficaram sabendo que Jesus tinha se retirado e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. E o que mais que Jesus fazia, gente? Curava os que precisavam de cura. Verso 12. Ao fim da tarde,
os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e também pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Certa vez, estava errado, né? Todos comeram e ficaram como, gente? E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, aí parou, até o versículo 17. Nós vemos aqui então, Jesus nos primeiros versículos, demonstrando a inauguração do reino de Deus. Jesus, nos versículos 1 e 2, ele dá poder aos discípulos e ele pede para que eles pudessem sair, pudessem libertar pessoas. Jesus, ele dá destino para aqueles homens, para que eles pudessem se tornar o que o Pai veio fazer. O Pai, Deus Pai, ele veio libertar e formar uma equipe, uma família de libertadores. Jesus estava inaugurando esse tempo, porque até então os homens não podiam fazer estas coisas. Os homens não podiam sair dessa maneira e expulsar demônios e curar enfermos. Jesus dá início ao reino de Deus. Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus veio inaugurar aquilo que o Pai estava fazendo e o Pai estava estabelecendo e, a partir dali, criando uma nova, ou dando continuidade à criação da sua família, não é? Era um momento de remissão da família, de empoderamento da sua família na terra, os homens. Aqueles discípulos, você sabe, eram homens simples como todos nós. Hoje a gente tem bastante visitante aqui, a gente se alegra com isso. Você visitante é alguém que é tão querido por nós e tão desejado que você esteja aqui. E dentro dessa realidade aqui, até para você visitante que talvez não esteja familiarizado com a Bíblia está mostrando para nós aqui que Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio estabelecer um plano maior do Pai, de Deus. E o plano era o reino de Deus sobre a terra. E esse reino fala de um reino de amor, de um reino de libertação, de um reino de pessoas que estavam presas sem Deus e são então libertas porque o reino de Deus chegou entre os homens. Esse é Deus e esse é Jesus que está aqui com seus discípulos, dando o start, apertando o play para que isso iniciasse na terra. Um tempo de libertação, de cura, de transformação. E sabe, Deus continua a fazer o mesmo, até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Jesus continua fazendo o mesmo. Jesus continua pegando pessoas simples como aqueles homens, como eu e você, e Ele continua dando a nós autoridade para irmos e anunciarmos liberdade a pessoas que estão presas. Presas ao quê? Presas a vícios, presas até mesmo a demônios, presas a tristezas, presas a aflições, presas a medos, não é? Jesus veio para anunciar isso e entregar isso a nós. Então, a gente percebe um pouco aqui, dentro daquilo que vivemos esse final de semana, foi mais ou menos aquilo que aconteceu com a gente desde sexta-feira. É como se Jesus tivesse dito para nós, saiam por aí, vão até a porta de balada,
Vá até o hospital, bata na porta das casas, ame as pessoas, liberte-as, ofereça amor, ofereça Jesus, ore por elas, traga paz no lugar onde há contenda, onde há tristeza, seja um tipo de luz onde os lares talvez estejam passando momentos tão difíceis que parece que eles estão em trevas. E o versículo 10 que nós lemos, fala do retorno desses discípulos. Os discípulos voltaram, e os discípulos voltaram, em outros evangelhos contam que aqueles discípulos voltaram, vamos dizer assim, que afoitos, tão felizes pelo que Deus tinha feito através deles. Quantos aqui ficaram felizes pelo que Deus fez através de você nesses 5 dias de carnaval? Olha aí. Aqueles discípulos voltaram assim, maravilhados, não é? Não é como a gente ficou, como a gente está essa semana, extasiado por aquilo que Deus fez. Cara, eu vi Deus fazer tanta coisa. É um contando para o outro, mano, eu orei por uma pessoa, ela ficou curada. Eu entrei numa casa e ao abraçar uma pessoa, simplesmente o abraço, aquela pessoa se emocionou, começou a chorar. E sabe de uma coisa, amados? Nós estamos tão acostumados com o amor que Deus nos faz viver dentro dessa realidade de igreja local, que às vezes a gente não tem noção do poder de um abraço. Esses dias uma senhora abraçou minha esposa e minhas filhas na rua. E as minhas filhas contam que aquela senhorinha, bem senhorinha mesmo, ao abraçar, elas cantavam uma música que falava: o abraço é melhor do que uma bênção. Uma mulher que elas encontraram na rua, na porta de casa, a mulher convidou elas para comer bolo lá, nós vamos lá, quem sabe, pelo jeito ela já conhece o evangelho, mas se ela não conhecer, nós vamos fazer um encontro de paz lá, né? Porque ela já cantou para nós, para as minhas filhas, que um abraço vale mais do que uma bênção, um abraço vale mais do que um presente, um abraço vale mais do que recebermos algo material, um abraço cura. E esses discípulos e nós voltamos dessa realidade, maravilhados de tudo o que aconteceu. Só que uma das lições que eu tiro aqui é a seguinte: nós não podemos ficar presos naquilo que Deus fez no final de semana passado. Nós precisamos continuar como Jesus fez, pegar os nossos amigos, os nossos discípulos e ir de novo para o deserto, porque ainda existe uma grande multidão precisando de cura. Ainda existe muita gente precisando experimentar o amor que você tem derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez. Jesus sai com aqueles discípulos, e se puder projetar do versículo 10 em diante, ele diz que ao regressarem os apóstolos, como a gente falou aqui, eles relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte numa cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e seguiram Jesus. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus. Então Jesus não veio falar de uma religião, Jesus veio falar a respeito do reino de Deus. E diz mais, diz que ele curava a todos que precisavam de cura. Eu quero lembrar você, Jesus, ele não está de olhos fechados, nem de ouvidos tapados para a minha e a sua necessidade. Jesus está e continua querendo atender, suprir e curar cada uma das nossas necessidades. Jesus sempre estará pronto a realizar. Perceba, a grande questão é que aquela multidão necessitada seguiu Jesus. Algumas vezes, para nós sermos restaurados em algumas áreas da nossa vida, nós vamos precisar dar passos que nos aproximem de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus eu e você estivermos, mais experimentaremos daquilo que Ele já quer fazer. Nós não precisamos nem mesmo implorar para que Ele faça, Ele quer fazer. Jesus
curava a todas aquelas pessoas. Jesus vai continuar curando através da sua célula, meu irmão. Jesus vai continuar fazendo, não é só no Trilhas, não foi apenas naqueles dias. Deus quer fazer agora na nossa realidade do dia a dia. No final de semana, nós estávamos, a maioria de nós, fora de uma rotina. Sim ou não? Muitos de nós não fomos trabalhar feriado prolongado. Muitos de nós fomos a lugares que nem costumamos ir. Por exemplo, nós fomos para o Carnaval da Vila Matilde. Nós não costumamos ir. Espero que você não costume ir lá. Nós não costumamos ir até lá. Nós fomos servir café na porta de terminais de ônibus, de metrô. Nós não costumamos fazer isso. A gente estava fora do habitual, mais ou menos como esses discípulos no versículo 1 e 2, vão pela cidade, entrem nas casas. Eles estavam fora daquilo que era habitual para eles. Mas quando eles voltam, Jesus fala para eles o seguinte: olha, essa mentalidade que vocês aprenderam agora, ela precisa continuar. Vamos seguir a nossa vida. Nós estamos indo para Betsaida, vamos comigo. E chega naquela região do dia a dia deles, porque Jesus tinha um dia a dia, ainda que o dia a dia de Jesus, entre aspas, não era muita rotina, porque Jesus ia de cidade em cidade, mas dentro daquele dia a dia que eles estavam acostumados com Jesus, Jesus estava querendo mostrar para eles o seguinte: aquilo que eu empoderei vocês para fazerem nesse final de semana que passou, isso precisa ser continuamente espalhado onde vocês estiverem. E chega ao ponto deles compreenderem isso de tal maneira que Pedro, lá na frente, leva Jesus para curar a sogra dele. Porque deixou de ser eu para os desconhecidos, vá até a casa dos outros, eu no carnaval da Vila Matilde, eu na porta do metrô, eu batendo na casa do desconhecido, para também eu, dentro da minha casa, acendendo a luz do Evangelho do Reino de Deus, dentro da nossa casa. Então, no dia a dia deles, eles seguem esse caminho, e Jesus leva os discípulos com eles para mostrar que aquilo não era mais ou menos assim: ei, não se empolgue com o que aconteceu no final de semana passado, maravilha o que aconteceu, mas não fiquem com os acontecimentos passados. É mais ou menos assim: não pare apenas num acontecimento lá atrás, de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, quando a sua célula multiplicou, quando alguém enfermo na sua célula foi curado. O que Jesus está dizendo é: eu tenho mais coisas para fazer através de vocês nos próximos dias. Não fique apenas celebrando, exultando no que aconteceu. Jesus não está dizendo, ou querendo dizer aqui, que nós não devemos nos alegrar. Sim, nós devemos celebrar, até porque em outro evangelho a Bíblia diz que o próprio Jesus gargalhou, se alegrou com o que tinha acontecido através dos discípulos. Celebre sim o que Deus tem feito, mas lembre-se, tem mais adiante de você a ser realizado, meu irmão. Não acabou por aqui. A grande verdade é que a vereda do justo é como a luz da aurora, a sua vereda é como a luz da aurora. Você vai brilhar mais e mais até ser um dia perfeito. Então aquilo que aconteceu ontem foi só o start do que Deus vai realizar nos próximos dias através da sua vida. Aquilo que aconteceu no final de semana que passou, aquela visita que você fez, aquela pessoa que você abordou, aquela pessoa que você levou a Cristo, que vocês têm ligado durante essa semana, isso é só o começo. É a pontinha do iceberg do que Deus quer realizar através da sua igreja. Deus não vive de eventos. Nós precisamos entender isso, e era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Ei, isso que vocês fizeram nos primeiros versículos de Lucas 9, não é um evento, é vida cotidiana. O que Jesus está mostrando para nós e para aqueles discípulos não é uma coisa que você faz, é o que você se tornou. Você se tornou parte do reino de Deus, você se tornou um implantador do reino, agora brilhe a vossa luz no meio dos homens. Continue, porque senão é só ativismo, porque senão é só um evento, por exemplo, no nosso caso, trazendo para a nossa realidade, um evento de carnaval.
um evento de fim de semana. Jesus não veio construir isso. Jesus não veio inaugurar esse tipo de coisa. Jesus não veio fazer um evento na terra. Jesus veio estabelecer um reino, onde há um rei. Os súditos, que são os seus príncipes, andam debaixo desse reinado. Príncipes do Deus Pai, que governam juntamente com Ele e que dia a dia permanecem espalhando as realidades do reino e não esperando o próximo evento. Versículo 11, então, que nós estamos lendo, diz que as multidões souberam que Jesus estava ali, e Ele curava. Verso 12. Ao fim da tarde, deixa eu ver a versão que eu estou lendo aqui, você tem a Nova Almeida atualizada? Se tiver, porque essa que eu estou lendo aqui, eu prefiro ler aqui do que ter que ler na tela. O verso 12 diz assim: mas o dia estava chegando ao fim, o dia se declinava. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão. Já aconteceu algum momento na sua vida que acontece um mas? Você percebe aqui? A primeira palavra ali é assim, é mas. Esse mas, ele está falando assim, estava tudo bonito. Jesus estava curando as pessoas, Jesus estava libertando os cativos, mas, e quando acontece o mas na nossa vida? Esses discípulos, no meio do mas, parece que eles quiseram dar. A gente às vezes é assim, né? A gente quer dar direção para Deus, né? Mas ao cair do dia, ao anoitecer, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, sabe o que você tem que fazer? Deus, sabe o que você tem que fazer? Despede a multidão. Deus, ouve o meu conselho. Ei, Deus, ouve o meu conselho. Despede a multidão. Faz assim. É isso que esses discípulos estavam fazendo. Despeça a multidão, para que indo às aldeias e os campos ao redor, se hospedem e encontrem ali alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. E os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50 pessoas. Diante das circunstâncias difíceis, e eu me lembro de um testemunho que eu relatei ontem aqui, tem uma líder chamada Sabrina, que agora no Trilhas, eles foram fazer a ação da célula. Quantas células fizeram uma ação na rua da sua célula? Deixa eu ver. Olha que maravilha. A Sabrina foi fazer ação na rua da sua célula. Só que olha, chegou, sabe quando chega o mas, esse mas que nós estamos falando? Chegou esse mas. Ela comunicou a célula, ela preparou o que deveria ser feito, mas no dia e horário da ação da célula caiu uma tempestade na região onde ela estava. Sabe quando você prepara as coisas e acontece o imprevisível? E acontece algo que você não contava? Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você estava com uma baita expectativa positiva e veio um balde de água fria? Acho que só comigo aconteceu, com você não, né? Você já teve alguma coisa assim? Essa líder, ela estava na expectativa de que alguma coisa acontecesse. E veio o mas foi, caiu uma tempestade. E a tempestade trouxe mais algumas dificuldades, porque
Com a tempestade, os membros da célula não conseguiram chegar. Então aquela líder que tinha preparado algo, ela se vê numa situação do mas. Agora eu estou numa tempestade, sem a minha equipe, que ação que eu vou fazer? O que eu posso oferecer para outros? Porque era isso que a célula ia fazer aquele dia, oferecer algo, qualquer coisa, para as pessoas daquela rua. E elas, 3 moças acabaram indo, pegaram um guarda-chuva, pediram direção para Deus e bateram em algumas casas. Elas tinham comprado durante a manhã 2 cestas básicas, porque Deus tinha mostrado para elas que elas deveriam entregar alimento em algum lugar naquela rua que elas não sabiam nem onde. Então na segunda casa, foram na primeira, entregaram a primeira, e na segunda casa que elas bateram, saiu um rapaz. Só que elas 3 moças falaram: mora alguma mulher aqui? E aquele rapaz falou: mora minha irmã. Ela está aí, você pode chamar? E o rapaz perguntou: mas o que é? Não, a gente quer dar algo para ela. E aquela moça veio. Elas se apresentaram, disseram que tinha um grupo naquela rua, e que queriam de alguma maneira servir aquela moça, aquela família. E perguntaram para ela se ela tinha alguma necessidade, inclusive já perguntaram se ela tinha alguma necessidade de alimento, porque Deus tinha dito a elas que elas deveriam entregar alimento, e aquela moça na hora ficou emocionada e disse: eu disse ainda ontem, só não tenho certeza se foi para o irmão ou para o namorado, Deus se esqueceu de mim. Porque ela tinha gasto o último recurso dela com remédio para um filho, e não tinha dinheiro para comprar alimento. E naquela hora, bateu na porta dela, mesmo no mas, chovendo, sem a equipe toda da célula, e você que lidera a célula sabe o que é isso, a sua expectativa de ir com todo mundo, daqui a pouco você se vê com poucos. Ela saiu, ela foi, e diante das circunstâncias difíceis, Deus atendeu a necessidade de alguém e abriu uma porta para que o reino de Deus entre. No final de tudo, aquela moça ouviu o evangelho, recebeu Jesus e recebeu novas 3 amigas que a poderão acompanhar e, de alguma forma, servi-la nesse momento da vida dela. A pergunta que eu faço quando eu vejo tudo isso é: e se nós pararmos diante do mas? Isso só foi possível porque aquelas moças saíram mesmo debaixo de chuva, sabe? Algumas vezes a gente vai ter que sair em situações que não são as adequadas, situações inadequadas. Nós vamos ter que sair e o pé vai molhar. Nós vamos bater nos lugares, nós vamos até, em algumas circunstâncias, que parece até que nós vamos estar incomodando as pessoas, porque chamar uma pessoa para fora de casa quando está chovendo não é algo simples, né? É até difícil da pessoa sair. Mas sabe de uma coisa? Você tem tudo, ainda que seja pouco. Você e eu temos tudo que outros precisam. E o Pai quer usar o pouco que temos, como fez com esse menino. 5 pães e 2 peixes. O que você tem? Ricardo, eu só tenho um guarda-chuva e mais 2 pessoas da minha célula. É só isso que Deus precisa. Ricardo, só tem eu servindo a Deus dentro da minha casa. Toda a minha família, eles não querem vir. É só disso que Deus precisa, minha irmã. Ele só precisa do pouquinho que nós temos. Você percebe, Jesus pega aqueles pães e peixes, a Bíblia diz que ele levanta e ora, dá graças ao Pai. E a Bíblia não diz que aquilo multiplica na mão de Jesus. Os pães e peixes multiplicam quando ele reparte e põe nas mãos dos discípulos. À medida que eu e você cooperamos com Deus naquilo que Ele está fazendo,
através das nossas mãos, vai multiplicar o que outras pessoas necessitam. É essa mentalidade de governo, de rei, precisa vir sobre as nossas vidas, e era isso que Jesus, uma das coisas que ele estava ensinando para aqueles homens era, tá bom, mas o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, ok. Vocês precisam entender que o pouco que vocês têm vai alimentar multidões, desde que a gente permita que isso seja colocado, entregue nas mãos de Deus. Então, quando eu olho para esta realidade da palavra de Deus, Deus precisa de atitude simples. Uma atitude simples. Entrega de 5 pães e 2 peixes. Deus não precisa de situações adequadas, irmãos. O reino de Deus não será implantado em situações adequadas. Como é que está a sua célula? Ricardo, não está em situação adequada. Como é que está a tua família? Rick, estou sozinho na minha família, nessa empreitada. Pois é. São 5 pães e 2 peixes. É o dia de chuva, praticamente sozinho, para fazer uma ação que salvou outras pessoas. Deus quer fazer isso através de nós. Deus não precisa de muito, Deus precisa do que você tem. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus precisa só do que você tem. O que você tem? Efésios 2:10, quero ler para nós orarmos juntos aqui. A igreja é missional. Jesus o tempo inteiro está mostrando para aqueles discípulos, não se empolgue com o que aconteceu semana passada ou ano passado, siga em frente que eu tenho mais para realizar através de você. Não fique apenas contando a história do que aconteceu, mas se prepare, porque uma grande multiplicação de pães e peixes vai acontecer nos próximos dias através da sua vida. Jesus está dizendo para nós que Ele continua querendo curar pessoas que estão no deserto e que nós encontramos com ela. Jesus está dizendo de que Ele não precisa de muito, Ele precisa apenas que a gente disponha o que a gente tem, para que Ele faça o impossível. Pois somos, vamos ler juntos esse texto? Pois somos feitura, criados, as quais Deus de antemão... Quero, por favor, que você leia de novo como um guerreiro. Vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Esse aí sou eu e você. Nós somos feitos por Ele, feituras dEle, nós fomos criados em Cristo. O que é criados em Cristo? Nós fomos redimidos pela morte e ressurreição de Cristo. O novo nascimento nos habilitou para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você e eu fomos feitos em Cristo para as boas obras. Você fica imaginando, porque eu fiquei nesse trilhas imaginando o seguinte: e se a dificuldade tivesse parado a Sabrina e a célula dela? O que seria daquela moça que recebeu a cesta? Você consegue calcular isso? Como é que estaria aquela moça que recebeu alimento, que não tinha dinheiro, que ela gastou o último recurso dela para comprar remédio para o filho? Como ela estaria hoje? Eu sei que hoje ela está suprida, ela tem o que comer, porque alguém reconheceu, que sumiu o texto, que nós somos feitura de Cristo, criados nele para as boas. O que esse texto e esta realidade está dizendo para nós?
Isso mostra para nós uma verdade, porque se os bons se omitirem, se os que carregam, não porque somos bons, estamos falando de bons aqui porque Cristo, o bom, habita em nós. Se aqueles que têm o bom, nós podemos oferecer Cristo e o amor de Cristo para as pessoas. Se os bons se omitirem, o governo mau se estabelecerá. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se houver omissão, enquanto houver omissão da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, haverá morte e destruição causada por aquele que é mau desde o princípio, Satanás. Mas o contrário também é verdade. Todas as vezes que eu e você, os discípulos de Jesus, saem da zona de conforto e percebem que mesmo com 5 pães e 2 peixes, mesmo com atitude simples, mesmo no meio das nossas adversidades, porque aquela líder, por exemplo, a Sabrina que eu comentei, ela estava passando uma adversidade na célula no último mês. Ela estava até passando por um momento, vamos dizer assim, de tribulação na célula. Ela estava passando tristezas na célula, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio à nossa tribulação, mesmo em meio a uma atitude simples de 5 pães e 2 peixes, mesmo na situação adversa, num dia de chuva, mesmo quando nós resolvemos ser aquilo que fomos criados para ser, pessoas serão beneficiadas. Sempre, meu irmão, minha irmã, sempre que nós nos colocarmos no lugar que Deus pediu para nos colocarmos, que é de ser alguém que abençoa outros, nós vamos, não tem jeito, ser bem-sucedidos nisso. Eu contei aqui ontem também uma outra situação. Temos um jovem entre nós, o Joseph, que ele por causa do trabalho, ele não tinha não tinha participado, se envolvido muito no Trilhas. Estava trabalhando. E na terça-feira que nós fizemos o Trilhas Fest no centro de Ermelino, aliás, vocês são demais, nem a chuva parou vocês, hein, gente? Ó, máximo respeito. Nem a chuva parou vocês. Isso é maravilhoso. Mas naquela tarde, o Joseph foi participar, mesmo cansado de ter trabalhado, ele veio contar para mim, ele falou: Rick, quase que eu não vim, porque eu estava podre de tanto que eu tinha trabalhado nesses dias. E ele foi para o centro de Ermelino, e chegou lá no centro de Ermelino, ele abordou um casal em situação de rua. E ele me chamou. Eu fui até lá, estava bem ali perto do nosso palco, eles com um carrinho de reciclagem parado, cheguei lá, uma mulher sentada atrás do carrinho, uma mulher cheia de queimadura. E não era queimadura que tinha acontecido há anos atrás, devia ter acontecido um dia antes ou 2. Ela estava com a pele cheia de tiras, assim, arrancada da pele, assim, ó, carne viva. Junto com o seu marido. Eu olhei para aquela situação, daquela agonia, né, ferida, eu não sou um cara muito frio para ver essas coisas. Estava muito, muito, muito feio. Ela era uma mulher negra, e você via aquelas faixas rosas, assim, né, literalmente, aquele carne viva, assim, várias faixas, pele solta. E o Joseph tinha abordado aquele casal, estava ali abençoando a vida deles, e nós conversando, eu pude orar por aquela mulher. Ela chorou muito, e nós procuramos dar para eles um lugar, falando: não, vamos arrumar alguma coisa, primeiro para vocês comerem, agora vocês estão com fome, então nós vamos providenciar comida para vocês. E eu olhando aquelas feridas, cheias de mosca pousando, falei: meu Deus, essa mulher não pode ficar aqui, pai, essa mulher não pode ficar aqui. Ela falou: não consigo lugar no hospital, eu estou até passando remédio no AMA, porque eles vão lá, eles passam, né, remédio não podia, acho que não pode fechar a ferida. Mas aquele não era uma condição para tratamento daquela mulher. E no final, o Joseph veio testemunhar que conseguiram um lugar para eles ficarem, serem atendidos, onde eles estão abrigados, e ela podendo ser
tratada da maneira adequada. E no final o Joseph dizia assim para mim: Rick, quase que eu não vim. Eu falei para ele: Joseph, você já imaginou se você não viesse? A gente acha que é assim, ó. Se eu não for, não faz mal. Tem 300 pessoas lá, tem gente fazendo. Irmão, ninguém iria bater na casa que a Sabrina bateu se não fosse a Sabrina, porque lá é a rua da célula dela. Ninguém, ou talvez, porque tem mais acontecimento, né? Do Joseph, conversando com o marido, ele descobriu que a mãe daquele rapaz em situação de rua era uma mulher que tinha ajudado ele, Joseph, há 4 anos atrás, lá em Trindade. Olha isso. Tinha que ser o Joseph. Porque na conversa ele falou assim: minha mãe mora em Trindade. Em Trindade? Ele falou: eu morei em Trindade. Qual que é o nome da sua mãe? Cláudia. A Claudinha? É, a Claudinha. A Claudinha? É, a Claudinha. Joseph disse que passou a mão no celular, já fez uma chamada de vídeo, ligou para a mãe não sabia onde estava o filho, pôs a mãe para falar com o filho, já foi aquela choradeira de reencontro de família, e Deus conectando ali, tudo o que estava acontecendo, e o Joseph orando por todo mundo pelo telefone, e Deus abençoando tudo, e eu te pergunto, e se o Joseph não tivesse compreendido que ele é um implantador do reino de Deus, e que a vida dele sim, implica em benefício de outros diretamente, e é isso que Jesus está fazendo, levando esses discípulos a compreenderem: ei, não é um evento, não é uma saída que vocês fizeram, agora é assim, por onde você for, você é a conexão do céu e terra, você traz realidades do céu para a terra, você vai conectar pessoas que estão desconectadas de Deus com Ele, onde você estiver, só você terá acesso a algumas pessoas, tem pessoas que só você pode falar com elas, eu não posso, meu irmão, é com você, dentro da sua casa, é com você, até que Deus envie outro lá para falar, é com você, é você que vai oferecer amor, é você que vai perdoar 70 vezes 7, é você que vai servir todos os dias, é você, sou eu na minha realidade, você na sua realidade, para que o reino de Deus encontre espaço nos corações aflitos, quebrados, e Deus